o Liverpool de Jürgen Klopp. Alguém mais se surpreende com o Liverpool tomando uma pancada de 3-0 na Premier League? Não surpreende nem jogar contra o Wolverhampton, né? Porque é basicamente o que eles fazem nos últimos 2 meses, jogar entre eles. Também isso. Verdade. E pegou logo o crescimento do Wolverhampton com o Lopetegui, né? Se pegasse 2 meses atrás, poderia, não sei, porque o Liverpool, né? Parece que não tem fundo esse poço, mas poderia ter colecionado resultados melhores. O Wolverhampton, que é o time que fala mais português na Europa, eu acho, hein? Tranquilamente. Quantos são de Portugal? Entre portugueses e brasileiros é tipo meio time. Teve um dia que eles entraram em campo com 8 portugueses. Acho que é contra o Manchester City. Eles soltaram um vídeo do João Gomes chegando lá, né, na concentração. Não precisa falar inglês. E aí, tranquilo? Valeu. Foi assim o vídeo do João. Eu falei, ele não tem um inglês pro cara treinar. Tá, vai sair da Inglaterra. É que nem o intercâmbio na Irlanda, né? O cara sai de lá sem falar inglês. Não precisa. Na rua ele fala português. Não, o inglês que chega no Wolverhampton vai ter que aprender português. Exatamente. Mas isso é óbvio. Vestiário do Paris Saint-Germain. Kimpembe e Ekitike, eu acho, os franceses. E o treinador, que fala francês. E o técnico, E o tal do Keegan, né? O goleiro é italiano, o outro era costarriquense. O lateral esquerdo é marroquino e espanhol. Aí tem um zagueiro brasileiro, um zagueiro francês, o outro improvisado é português, na esquerda é um espanhol, um português, e por aí vai. Só fala espanhol o vestiário do PSG. E português, né? Renato Sanches, Danilo, Vitinha, Neymar. Tem muito português. Tem muito português e os brasileiros. João Isaías, só para a gente levantar essa bola do Liverpool, o Fred comenta também, mandou aqui. O problema do Liverpool é a idade da zaga, eu acho que ele falou. E 3 volantes são velhos, por isso não tem intensidade. E o banco de reservas só tem pé de rato. Isso está nítido. O cara que é fã do Neto, muito provavelmente, para usar a expressão pé de rato, Fred Roder. Pé de rato. Cara, assim, o Liverpool perde mais uma vez com velhos problemas, né? Assim, a gente já falou do Liverpool várias vezes aqui, acho que não tem muito adicional que já foi falado, que é o timing delicado de você entender quando trocar a geração de jogadores, renovando o contrato de Milner, de Henderson, escolhendo Salah entre Salah e Mané, sendo um pouco superficial aqui nessa escolha, mas no fim das contas é mais ou menos por aí. Trazendo jogadores com características diferentes, como o Thiago, apostando numa recuperação física do Arthur. O Konaté, que também é outro que se machuca frequentemente, assim como o Keita. Então, assim, tem muito furo no planejamento recente para esse barco não estar afundando. Então, não chega a ser uma surpresa, mas o fato disso estar acontecendo, mas a gravidade da situação é sim. Tem, de um lado, o planejamento do Liverpool, que está errado e que está dando errado, e tem, de outro, o grau de exigência da Premier League, que em outras ligas você ainda estaria na zona de classificação para a próxima Champions, e a Premier League te joga para o meio de tabela, porque não tem espaço. Hoje, Fulham, Brentford e Brighton, que têm projetos que estão numa temporada melhor, estão acima de Liverpool e Chelsea. Né? Então, assim, o Chelsea com outros problemas. O que me chama atenção, eu não sei se vocês viram, foi a patada que o Klopp deu no repórter na entrevista coletiva posterior, e num repórter que é quase que um aliado do Liverpool, cara. O James Pearce, que trabalha no Atlético, é um cara que tinha pleno acesso a tudo no clube nos anos de glória do Klopp e sempre escreveu coisas maravilhosas, né? E eu acompanho o trabalho do James, e não tem nada ali que eu faça uma ligação e pense, puta, o Klopp bateu de volta. Não teve pancada para você contra-atacar. Eu acho que foi o Klopp, mais uma vez, como a gente sabe, como vários outros treinadores, mas o Klopp, por ser muito sorridente, as pessoas às vezes têm a ilusão de que ele só sorri. E não é verdade. O Klopp, eu já vi patadas do Klopp milhares de vezes, perdendo principalmente, quando depois de derrota ele está mais intragável. E aí, cara, só que dessa vez me chamou a atenção porque ele bateu em alguém que até ontem era um fiel escudeiro, sacou? Então, não sei. Pra mim foi a única novidade. Né? Ninguém entendeu por quê.
The Anfield Talks no Twitter e as pessoas respondendo e ninguém conseguia dizer por que o Pearce tomou essa. Eu pensei que ele tinha escrito alguma coisa pesada antes, né? Mas como o Fred tá falando que não... Não, nada, cara. Então, assim, foi o Klopp irritado com alguma coisa, e ele tá tanto tempo explicando as mesmas coisas, e tudo segue acontecendo como antes, o time joga mal, o time é dominado, não importa o adversário, não importa o estádio, que, não sei, acho que na falta de vontade de responder as mesmas coisas, ele canalizou aquilo naquele momento de maneira equivocada. Tem quem mandou o superchat aí, que pagou para dar uma opinião que eu vou discordar, falava do time velho. Cara, esse time não era velho há 6 meses. Então, eu também acho, tá? Que o time é envelhecido, que tem que renovar, que para jogar dessa forma é muito difícil conseguir jogar sempre, que a partir do momento que os caras vão ficando mais velhos é mais difícil, mas não é para ter uma ruptura de jogar todos os jogos da temporada passada, de chegar a todas as finais. Jogando de uma outra forma, que era um jogo muito mais a 70 por hora do que a 120, como fazia 4 temporadas, e que de uma hora para outra os caras tenham ficado velhos. O certo é que você vai envelhecendo, que você vai piorando, que você não vai conseguindo se impor, que nos jogos grandes, que te falte fôlego, quando você tem uma maratona que você não consiga e tal. Então, eu concordo em partes, já que você pagou para falar, que o time está envelhecendo, mas eu acho que esse não é o principal motivo. Eu acho que simplesmente subiu da perna para a cabeça o mau momento. O Alisson, acho que falou depois do jogo. A gente tinha conversado que hoje a gente ia entrar confiante, que hoje a gente ia mostrar e tal. Em 15 minutos a gente tomou 2-0 e a gente não sabe mais explicar o que está acontecendo. Assim, eles claramente já começam a jogar a toalha e não entender mais, não encontrar mais razões por que esse time joga tão mal. Então, isso é a pior coisa que pode acontecer no futebol, tá? É que você não acredite mais em você. Tem nada pior do que isso. Jogador machucado, elenco, que o Darwin Núñez não é o Mané e tal. Tudo isso ajuda a explicar. Quando você para de acreditar, quando você fala, não sei mais o que está acontecendo, porque são os mesmos jogadores de antes e nada mais dá certo, cara, que a cada temporada fecha tudo e começa de novo em agosto, porque a pior coisa que pode acontecer para um time é ele não confiar nele mesmo. Só para fechar o assunto Liverpool, olhando a tabela de classificação da Premier League, o Liverpool está a 11 pontos da zona de classificação para Champions, né? Fred, provavelmente não vai classificar. Alguma chance de azedar para o Klopp na próxima temporada? Só se ele quiser. Ou isso não se fala? Só se ele quiser. Só se ele quiser. Assim, é muito difícil projetar muita coisa no Liverpool, porque o que está acontecendo dentro de campo é, em algum grau, reflexo de fora do campo. Porque os donos estão colocando o clube à venda, parcial ou totalmente, depende do mercado. O diretor de futebol que montou esse time junto com o Klopp saiu tem 2 temporadas. Quem chegou para o lugar dele já pediu o boné e vai sair no fim desta temporada. Então, assim, as pessoas que foram responsáveis, junto com o Klopp, fora de campo, de projetar esse Liverpool, já não estão mais lá, e quem chegou para substituí-los já está pedindo para sair. Então, é um momento esquisito. Eu não sei se o novo dono vai ter a confiança do Klopp, se vier um novo dono. Eu não sei se virá um novo dono. Então, assim, eu não sei tanta coisa, e nem o Klopp sabe, que é muito difícil projetar. Mas acho que uma certeza a gente pode ter, que é o Klopp ser demitido é impossível. O que pode acontecer é ele pedir para sair caso essa dúvida que o Marcelo estava falando também paire sobre o Klopp nas capacidades do Liverpool se reinventar e dele ter no mesmo clube que ele já teve lá atrás. Talvez não tenha.